Boa noite e bem-vindo a mais um vídeo. E hoje fomos incumbidos para falarmos acerca da nacionalidade adquirida por naturalização, nos termos do artigo 27 da Constituição da República de Moçambique. Nos termos desse artigo, diz o seguinte, que os estrangeiros podem adquirir a nacionalidade moçambicana por naturalização se reunirem cumulativamente as seguintes condições. Então, se diz cumulativamente, significa que esses requisitos são indispensáveis, são indissociados, ou seja, esses requisitos andam em comum. Deve-se ter todos os requisitos ao mesmo tempo para conseguir ter a nacionalidade moçambicana por naturalização. Então, quando sempre a lei dispõe a existência de certas condições de forma cumulativa, significa que o indivíduo terá que reunir todos os elementos que compõem como requisito para adquirir o ato ou o fenômeno que está em causa. E no caso concreto, estamos a falar da naturalização, que é a aquisição da nacionalidade pelos estrangeiros. Então, terão que ter esses requisitos de forma conjunta, de forma cumulativa. E quais são esses requisitos cumulativos e não isolados? O primeiro requisito é que viva em Moçambique e de forma habitual e regular há pelo menos 10 anos. O primeiro requisito é que o estrangeiro terá que residir em Moçambique há pelo menos 10 anos. Segundo, é que seja maior de 18 anos. Terceiro, conheça o português ou uma outra língua moçambicana. Ou seja, terá que saber falar português, que é a nossa língua nacional, ou que consiga falar uma das línguas nacionais, ou seja, os dialetos nacionais. Quer Sena, consiga falar Sena, Chuabo, Nhungue, qualquer outra língua nacional. Possua capacidade para reger a sua pessoa e assegurar a sua subsistência. Ou seja, deve ser uma pessoa que não sofre de anomalia psíquica, ou seja, não é o doentio, não é pessoa que tem dificuldade de racionalizar a sua própria mente, a sua forma de ser. Não pode ter problemas mentais, problemas de saúde, problemas de personalidade. Não pode. E também terá que ter condições para sozinho garantir a sua sustentação, a sua alimentação, a sua habitação, o seu vestir. Em suma, que exerça alguma atividade que possa lhe dar rendimento para conseguir viver. E não depois adquirir a nacionalidade e em seguida ir pedir o Instituto Nacional de Segurança Social ou ir pedir o INAS, que é o Instituto Nacional de Ação Social, para poder ajudar a ele a sobreviver. Não é nesse sentido. E ainda é que tenha idoneidade cívica, alguém com um bom comportamento. Um indivíduo que apresenta bons modos, quer de ser, de falar, de agir, e que preencha os requisitos e ofereça as garantias fixadas por lei. Requisitos são esses e todas as leis que compõem o Estado moçambicano, ele deve ser alguém que mostra compatibilidade, que mostra disponibilidade em acatar as leis e seguir essas leis. Então, são esses requisitos cumulativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 requisitos. No entanto, o número 2 desse artigo 27 da Constituição traz uma ressalva, que diz o seguinte: os requisitos da linha A e a linha C
são dispensados aos estrangeiros que tenham prestado relevantes serviços ao Estado moçambicano, nos termos fixados na lei. Qual a lei? A lei das nacionalidades. Então, quais são os requisitos dispensáveis para esse tipo de estrangeiro? Da linha A, que reside habitualmente e regularmente em Moçambique há pelo menos 10 anos, e da linha C, que conheça o português ou outra língua nacional. Esses dois, de viver 10 anos e de saber falar português ou outra língua nacional, são dispensados para aqueles estrangeiros que exerceram uma atividade ou um serviço importante para o Estado moçambicano. Pelo menos, por exemplo, um estrangeiro que esteve envolvido no DDR, que esteve envolvido na negociação para que haja a paz nacional. Um estrangeiro que fez parte na ajuda sobre as pessoas que foram afetadas pelo ciclone Idai. E foi uma ajuda inestimável, incomparável. Um estrangeiro que participou, por exemplo, no tempo de Covid-19 como voluntário, na qualidade de médico ou alguém da saúde, enfermeiro, que percebe alguma coisa e ajudou entregando a sua vida para salvar outras vidas dos moçambicanos. Esse estrangeiro é dispensado esses dois requisitos se ele quiser adquirir a nacionalidade moçambicana. E mais outros serviços, outras atividades importantes que este indivíduo possa exercer em nome do Estado moçambicano. Quando falo do Estado moçambicano, estamos a referir do povo em si, não para uma certa organização política ou para um certo grupo de sociedade civil. Então, são esses requisitos que a lei exige. Então, como aferir esses requisitos? Por exemplo, quando se fala de maior de 18 anos, terá que provar com documento de que é maior de 18 anos. Que reside habitualmente e regularmente em Moçambique há 10 anos, terá que ter atestado de residência, que prova de que ele está em Moçambique há pelo menos 10 anos. Tem a idoneidade cívica, terá que ter quer prova documental ou prova testemunhal, passada pelas entidades competentes, de modo a reportar o comportamento cívico, o comportamento no seio da sociedade desse indivíduo, de que é bom, por sua capacidade para gerar sua pessoa e assegurar sua subsistência. Também é um documento ou prova testemunhal para poder sustentar essa sua capacidade. Por exemplo, se for para sua subsistência, se trabalha, no lugar de trabalho darem um certificado para o efeito. Se faz negócio, é só exigir a certidão comercial, o alvará, por aí. Serve para provar, para provar essas qualidades. Então, é neste sentido como se adquire a nacionalidade moçambicana por naturalização que é concedida aos estrangeiros. Então, espero ter ajudado e gostado da explicação. E não se esqueça de sugerirem temas. E nós estamos aqui sempre com o tempo para podermos trazer esses conteúdos. E muito obrigado. Curtam, compartilhem e se inscrevem.